Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Rani Pun, sou uma cubana morando aqui no Brasil e que conta um pouquinho sobre sua vida em Cuba, sobre fatos sobre Cuba, curiosidades e como que funciona um pouquinho da vida em Cuba e como que está sendo a minha vida aqui no Brasil. Então seja bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu queria começar falando coisas, curiosidades, que pode ser que muitos de vocês saibam, mas que são feridas que o povo cubano tem, são curiosidades que não são muito faladas, sobretudo não são faladas dentro do grupo de pessoas que gostam muito do governo cubano e que defende cegamente Cuba. Porque quando a gente decide falar de um país ou conhecer mais um país, se a gente não leva em conta as feridas que aquele país tem, os problemas que ele tem, a gente tá meio que dando as costas pro povo. O que me inspirou a fazer o vídeo de hoje, não é uma coisa boa, então não é bem uma inspiração, mas o que me deu a ideia de fazer esse vídeo de hoje foi que eu tava no Twitter, aquela rede do passarinho azul, que não é muito saudável, e uma pessoa me mandou uma publicação de um canal que se chama Pensando a História. Então guardem esse nome aí. Esse canal tem mais de 100 mil seguidores, e eles fizeram uma publicação sobre Cuba, porque querendo ou não dá para ignorar. O canal tem mais de 100 mil pessoas que acompanham ele, e quando ele difunde informação sobre o que eu vou tratar aqui no vídeo, tem uma certa responsabilidade sobre aquilo que está sendo dito. E o canal fez uma publicação, e dentro da publicação alguém fez uma pergunta falando por que então os cubanos decidem se lançar ao mar, fugir de Cuba arriscando a própria vida. E para essa pergunta eles responderam com isso aqui que eu estou mostrando na tela. E a primeira curiosidade que não te falam sobre Cuba, ou que fazem vista grossa, ou que apoiam, é que depois do triunfo da Revolução, não é como muitas pessoas falam aqui. Num governo socialista, você que tem um mercadinho de esquina, você que tem uma lojinha, não vai ser expropriado. Pois é, não foi isso que aconteceu em Cuba. Logo depois do triunfo da Revolução, não foram só as grandes empresas que foram expropriadas. Não foi a fábrica de parafusos, a fábrica de máquinas de escrever, não. Não foram as grandes fábricas e as grandes empresas. A lojinha de esquina, a lojinha o mercadinho de esquina, a lanchonete, o restaurantezinho, o barzinho de esquina, também foram expropriados. E as pessoas que tinham esses negócios tiveram que simplesmente entregar na mão do Estado e ficarem sem nada. A princípio, o povo cubano apoiava a Revolução, porque a gente vinha de uma ditadura, que é a ditadura do Fulgêncio Batista. Que, gente, ditadura por ditadura é ruim. E sim, a maioria do povo cubano não queria que aquela ditadura continuasse. E para eles, aquele governo novo seria bom, até porque seria um governo que teria eleições, seria um governo que prometia coisas que não foi nada do que aconteceu depois. Quando o povo cubano começou a ver que começou a ser expropriado dos seus negócios, que às vezes eram negócios da vida toda, e eram pequenos negócios, os mesmos pequenos negócios, os mesmos pequenos negócios que falam aqui que não seriam retirados do povo, caso viesse ter um governo socialista. Então, por exemplo, na minha família, o pai do meu avô tinha uma lojinha de materiais de construção. Essa lojinha pequena, ele teve que entregar para o governo cubano e começar a trabalhar numa fábrica. Anos depois, aí já passando para outra curiosidade, o mesmo pai do meu avô quis ir embora do país, porque ele ficou frustrado, infeliz, porque ele tinha perdido tudo que ele tinha para o governo, e para ele sair de Cuba aconteceu o que acontecia com muitos cubanos também. Os cubanos que queriam ir embora de Cuba, eles tinham que pagar com trabalho antes de saírem de Cuba. Então, por exemplo, se você morava na cidade, você era obrigado a deixar o teu trabalho na fábrica onde você tivesse sido colocado depois da Revolução, na empresa onde você foi colocado, né, que era uma empresa do Estado. Você era obrigado a sair daquele trabalho e você ficava sem trabalhar. Só que para você não ficar sem trabalhar até você ir embora, você era mandado. Geralmente, se você era da cidade, você era mandado para o interior e você tinha que fazer trabalho no interior, trabalhando no campo. O pai do meu avô era de uma cidade do campo, né? Ele morava em Matanzas, que é outro estado cubano. Ele foi mandado para a capital, para a cidade da Havana, e o trabalho que ele precisava fazer na cidade da Havana, para ele ter o direito de sair e ir embora de Cuba, era varrer as ruas de Cuba. E assim, nada contra, porque varrer as ruas, deixar a cidade limpa é um trabalho digno, pelo menos eu acho. O foco não é esse. O foco é uma pessoa que, porque triunfou a Revolução, teve que entregar o trabalho da vida dela, que era uma lojinha de materiais de construção, não era a fábrica que construía os martelos que ele vendia, nem os parafusos que ele vendia, nem nada disso. Ele ficou sem ter o trabalho dele, ele optou por ir embora de Cuba porque
é um direito das pessoas decidirem onde querem morar, e o governo cubano simplesmente freou a saída dele e colocou ele para varrer as ruas de Havana. E, gente, isso acontecia com muitos cubanos e isso poucas pessoas falam. A maioria das pessoas que nos anos 60, 70 e começo dos 80 queriam ir embora de Cuba precisava fazer esse tipo de trabalho para sair de lá. Outra coisa que não fala muito pra vocês é que essas pessoas que iam embora do país nesses anos que eu estou falando, elas eram obrigadas a deixar todas as pertences ao governo cubano. Elas só levavam a mala com as roupas, inclusive joias, coisas, herança de família, sobretudo joias. O governo cubano fazia um inventário na casa, ele analisava tudo, até a quantidade de talher que você tinha na sua casa, de prato, ele analisava tudo que você tinha, fazia um inventário quando você saísse do país, eles conferiam se você tinha deixado tudo aquilo mesmo lá na sua casa que você deixaria para o governo cubano. Então aconteceu muito de pessoas irem embora e terem que deixar a aliança de casamento para o governo cubano. Tudo isso, gente, foram erros do governo cubano que na verdade só fomentaram o ódio ao governo cubano. Porque você ataca diretamente a sua população com coisas simples, bobas, que não deveriam estar acontecendo. E tudo isso, na verdade, só foi influenciando para que a cada ano as pessoas quisessem mais sair de Cuba. As pessoas que saíam de Cuba até os anos 90 e pouco, mais ou menos, elas não tinham o direito de deixar a casa para seus filhos. Isso aconteceu na minha família, inclusive. Então, são exemplos, não são coisas que eu escutei. São coisas que, além de escutar, aconteceu na minha família. A irmã do meu avô também quis ir embora do país e ela tinha um filho. E para ela sair da casa dela, que estava no nome dela, ela não podia deixar a casa para o filho dela. Como ela estava indo embora de Cuba, ela tinha que deixar a casa dela para o governo cubano e depois de fazer aquele inventário que eu falei anteriormente, e a casa era um determinado valor, né? Se ela quisesse deixar a casa para o filho dela, por ser maior de idade, ele teria que comprar a casa do Estado cubano. Então acontecia que a pessoa ia embora do país e o filho, a mãe, os pais, né? Eles iam morar com outras pessoas da família, porque não tinha condições de comprar a casa de volta. Até 2013, você tinha que pedir permissão para o governo cubano para você sair de Cuba. Se você quiser sair do Brasil, por exemplo, você não precisa ir na Polícia Federal, você não precisa entrar em contato com o governo brasileiro e falar: vocês me autorizam a eu sair? Eu quero morar na Argentina por 10 anos. Não, aqui você simplesmente vai para a Argentina. Você compra a sua passagem, você tem seu dinheiro, e se o governo da Argentina te permitir entrar lá e morar lá, tá tudo certo. Afinal de contas, quem deveria permitir é o governo de lá mesmo, e não o governo do Brasil dizer se você pode ou não sair. Tem muitas pessoas que concordam com essa atitude de Cuba, porque falam da suposta venda de cérebros, fuga de cérebros do país, né? Pessoas que estão sendo formadas em faculdades de Cuba e acabam que se formam e saem de Cuba, e o que aprenderam em Cuba de graça, elas vão aplicar em outros países. Por isso que o governo cubano não deixava essas pessoas saírem de Cuba. Só de eu falar isso, eu já me arrepio do tamanho do absurdo que isso é. A educação em Cuba é pública, assim como a educação no Brasil. Então, você estuda, você não paga. Porém, quando você se forma, e aí que tá a diferença, eu acho que aqui no Brasil eu me formei na Federal, eu não precisei pagar nada para ninguém. Lá em Cuba você estuda, você se forma, você tem que pagar 2 anos de serviço social ao governo cubano. 2 anos onde você vai trabalhar na sua área, ganhando menos da metade, quase nada. Você vai trabalhar praticamente de graça. E só fazendo esse trabalho, seu serviço social, que você pode sair de Cuba. Então, assim, não é como se você se formasse e existisse uma fuga de cérebros. Você está estudando e você está pagando o que você está estudando. Não é uma coisa 100% gratuita. Então acontecia de, por exemplo, o esposo, o pai da pessoa saía de Cuba e ia morar para outro país. E aí ele pedia por reclamação familiar que a esposa e os filhos fossem morar com eles, né? O país onde ele estava morando autorizava a entrada do restante da família. Porém, o governo cubano negava do restante da família sair de Cuba. O que aconteceu? Teve famílias que ficaram por mais de 20 anos separadas, que não puderam se encontrar, porque o governo cubano não permitia a entrada da pessoa que estava fora, porque também tinha isso: se você saísse de Cuba e você não voltasse até os 2 anos, você perdia os direitos como cubano e você não podia voltar para a ilha. O que acontecia é que muita gente saía de Cuba e até se estabilizar no país para onde estava indo, demorava, não tinha condição financeira para logo com 2 anos voltar para Cuba. Como muitos cubanos não podiam voltar, eles perdiam o direito de voltar para Cuba, e quando o governo cubano negava a saída da família dele para o país onde ele estava, aí acontecia que as pessoas ficavam separadas por anos. Isso aconteceu até 2013, porque em 2013 o governo cubano liberou a saída de algumas pessoas sem necessidade de pedir autorização. As pessoas que não estavam incluídas nisso eram esportistas, médicos, professores e pessoas que trabalhassem para o Estado cubano, diretamente para o governo cubano. Mas o restante das pessoas da população podiam sair apenas com o visto
lado, né, do país para onde elas iam. O que aconteceu? Tinha pessoas que deixaram de se encontrar com o pai ou com a mãe por anos, que só conseguiram se reencontrar já adultos, gente. Imagina a emoção de você sair do seu país, você não conseguir ver tua filha tem 1 ano, acabou de nascer, sei lá, e aí você só conseguiu ver tua filha 18 anos depois. E você se separou da tua esposa, que você gostava dela, vocês tinham um casamento que estava tudo bem, que era para continuarem juntos, mas vocês foram obrigados a se separar simplesmente porque o governo cubano não autorizava da pessoa sair de Cuba. O que mais me assusta é que tem pessoas que concordam com esse tipo de política. Outra coisa que muitas pessoas não falam sobre Cuba era do fato da perseguição do governo cubano para aquelas pessoas que tentavam sair do país, como foi a história do remorcador 13 de março, que foi um barco que tentou sair de Cuba fugindo no dia 13 de julho do ano 94. Nesse remorcador tinha 68 pessoas. Das 68, 37 morreram. E das 37, 10 eram crianças, gente. 10 pessoas eram crianças. Quando o governo cubano percebeu que o remorcador tinha saído e que eram pessoas que estavam fugindo, ele mandou outros barcos da marinha. Então teve outro remorcador que, indo atrás desse, começou a jogar chorros de água, mesmo as pessoas do barco falando que tinha crianças. Esse outro remorcador começou a jogar chorros de água, muitas pessoas acabaram caindo para o mar, se afogando, e ele atacou o barco de certa forma que o barco chegou a virar, e por isso que foram as 37 mortes, dela 10 crianças. A história do remorcador 13 de março é uma história muito triste, uma ferida que o povo cubano carrega até hoje. Tem familiares, tem pessoas vivas que ainda não esqueceram disso, que perderam filhos, que perderam irmãs, pessoas que estão vivas até hoje carregando essa dor. E esse tipo de curiosidade que não se fala de Cuba, quando vem aqueles vídeos falando sobre Cuba, sobre as curiosidades de Cuba e tudo é positivo. E por que eu tô falando tudo isso? Aquela pessoa do Twitter, do Pensando História, fez um Twitter falando, debochando, humilhando os cubanos, falando de que adianta ter em Cuba educação, saúde, segurança, se o cubano não pode escolher entre 2 tipos de marca de iogurte no mercado. Ele reduziu o cubano a uma pessoa interesseira, que escolher entre marcas de iogurte eu não acho interesseiro, porque eu tenho que ter o direito de escolher se eu quiser. Mas tudo bem, a gente não vai entrar no mérito da fala em si, do detalhe do iogurte, e sim como ele reduziu o cubano a uma pessoa fútil, que não adianta ter educação, saúde, o que ele quer mesmo é escolher entre marcas de iogurte. Uma das pessoas falou nesse Twitter, então por que tem tantos cubanos que se lançam ao mar arriscando a própria vida para ter uma vida melhor? E aí ele respondeu isso daqui, gente. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque olha a resposta, olha o tanto que o cubano é nada para esse tipo de pessoa que tem como nome Pensando a História, que tem mais de 100 mil seguidores. E o que ele escreveu foi que porque o cubano prefere ter um iPhone, prefere ter uma casa, prefere ter um carro, ou seja, ele falou que o cubano é fútil ao ponto de que esses cubanos que saem de Cuba estão arriscando a própria vida, estão arriscando não se encontrar mais com a família, estão arriscando a vida de pessoas queridas, porque muitos vão com filhos, muitos se jogaram ao mar com filhos pequenos, muitos morreram na travessia. Então assim, olha o nível que uma pessoa deve estar de sufoco, de desespero para largar sua família para trás ou para arriscar a vida de sua família para ir embora de Cuba. E nesse Twitter, a gente é reduzido a nada. A gente é interesseiro, a gente é fútil, a gente só quer sair de Cuba arriscando a nossa própria vida porque a gente quer ter um iPhone. Ele não levou em consideração, já que ele fala que é Pensando História, ele e ela, quem seja o nome da pessoa que está por trás desse canal, não levou em consideração tudo isso que eu estou falando nesse vídeo, que foi fomentando que as pessoas quisessem sair de Cuba, porque quando você analisa a história de um país, você não fica atacando pedra na população daquele país que não é a tua cultura, você simplesmente analisa o que fez com que aquelas pessoas tivessem interesse de sair de Cuba. Você faz uma abordagem de pesquisa mesmo, você não reduz a população daquele lugar a pessoas fúteis. E é isso que acontece. É por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu senti falta, e talvez é uma falta de conhecimento de uma pessoa que pensa a história. Então, eu tô fazendo esse vídeo para esse tipo de pessoas, pelo menos, antes de falarem que a gente é fútil, falem que concordam com tudo isso aqui que eu falei no vídeo. E se elas concordam, aí a gente vai ver que é uma questão de caráter e a gente vai passar a ignorar esse tipo de pessoas. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído de alguma forma a acrescentar informações sobre Cuba, sobre a vida de Cuba, e a entender um pouquinho também sobre o pensamento dos cubanos, até os cubanos que são oposição do governo, porque eles vêm de uma família, que eles acabaram passando por situações que tudo foi contribuindo a que eles acabassem discordando e odiando o governo de Cuba. Muito obrigada por ficarem assistindo até aqui. Até um próximo vídeo.